Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa série especial com temas de grande importância. Nós estamos falando sobre o tempo estar se acabando, nós sabemos disso. No relógio de Deus já é muito tarde. No relógio humano, todos percebem que alguma coisa está para acontecer. Cientistas, pessoas simples, todos entendem que o nosso planeta ele está a um passo do fim. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia, ela nos dá esperança, ela nos dá certeza de que Deus está no controle de tudo e que em breve Ele vai pôr fim a esse mal, a dor, ao sofrimento, e Ele nos promete um lugar de paz. E hoje nós iremos falar sobre isso. O nosso tema é para sempre, é um tema importante, você não pode perder nenhum deles. Compartilhe também esse assunto para aquelas pessoas que você deseja encontrar no céu. Vamos orar, pedir a Deus que nos dê entendimento, porque só Ele pode nos fazer compreender o momento em que vivemos. Ó Senhor, meu Deus, Pai querido, nos ilumina agora, nos dê entendimento a cada um, Pai, onde quer que esteja. Tu sabe o que passa na vida de todos, que Tu dê, Senhor, entendimento a todos nesse momento. Pai querido, nos ilumina pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia. Como nós falamos, é um assunto especial. O assunto é para sempre e está no livro de Apocalipse, o nosso texto base, Apocalipse 1, verso 7, que diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Queridos, a Bíblia diz que Jesus está vindo. Ele veio uma vez e Ele está vindo a segunda vez. E dessa vez Ele vem nas nuvens e todo olho verá Jesus. É isso que a Bíblia diz. Quando Ele estava próximo de subir aos céus, na sua primeira vinda, Ele falou: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus vem para levar a sua igreja, o seu povo, aquele povo que tem um amor especial por Ele. Cristo está vindo, Jesus está voltando. Quando Ele vier, os salvos irão com Ele. Essa é uma promessa de um Deus que nunca falhou, um Deus que não falha. Mas além disso, algumas coisas vão acontecer. O que vai acontecer com os filhos de Deus que já morreram? Apocalipse 20, verso 4 fala: reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, entenda o que vai acontecer. Jesus volta. A Bíblia diz que os salvos ressuscitam, os túmulos partirão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, a Bíblia diz isso. Apocalipse 20, 5 a 6 fala: esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, na volta de Jesus, vai ocorrer a primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo vão viver novamente. Para Jesus, aqueles que morreram nele apenas dormem e Ele vai despertá-lo. Uma grande alegria. Os cemitérios, lugar de dor, de tristeza, se transformarão em lugar de festa, em lugar de um grande reencontro. Um reencontro dos salvos, os salvos vivos e os que ressuscitam, para nunca mais se separarem. Esses mortos que ressuscitarem irão morar com Jesus. Então, e os ímpios, os perdidos? O que vai acontecer com eles na volta de Jesus? Os que estiverem vivos. Isaías 11, 4 diz: com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. É forte. Ao Jesus vir, é isso que vai acontecer. Salmo 68, 2: pereçam os ímpios diante de Deus, diante da face do Senhor. Todos aqueles que rejeitaram a graça, todos aqueles que rejeitaram a salvação, eles não resistirão à presença do Senhor. E Mateus 7, 23, Ele vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja só, dentro do nosso ser existe o sopro do Senhor. Quando o homem foi feito, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Querido, não é simplesmente a nossa máquina humana funcionando perfeitamente
que nos mantém vivos, é Deus. Há parte de Deus em nós. Esse fôlego nos mantém vivo. Então, quando ele falar, apartai-vos de mim, o que vai acontecer? Essa energia da vida, esse ponto vital que há em nós, que vem dele, vai se retirar e todos morrerão na volta de Jesus. Os perdidos morrerão, todos os que estiverem vivos. E como vai ficar essa terra, então, depois que Jesus voltar e levar os salvos para os céus? Jeremias, o profeta Jeremias, ele teve uma visão que ele escreveu no capítulo 4, verso 25. Observei a terra e ela não havia homem algum. Ou seja, na volta de Jesus, todos os homens estarão o quê? Mortos. Todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus. E Jeremias 25, 33 diz: e os mortos do Senhor, naquele dia, se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Então, quando Cristo voltar, a terra vai estar coberta, repleta de cadáveres. E Jeremias 4, 23, olhei para a terra e era sem forma e vazia, também os céus não tinham a sua luz. E no versículo 26 ele completa: a terra fértil era um deserto, as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor e do furor da sua ira. Queridos, ao Jesus voltar, na verdade, antes dele vir, as pragas que irão cair sobre este planeta, elas devastarão. A última praga é uma praga destruidora. Vai haver um grande terremoto, vai cair pedras saraivadas, enorme, e o nosso mundo, ele ficará em completa ruína. Tsunamis, coisas inimagináveis, fará com que as cidades sejam derrubadas diante do furor do Senhor e da sua ira. Então, essa terra vai estar um caos. Quando fala sem forma e vazia, remete-nos ao Gênesis. A palavra ali é caos, em estado de caos. E Satanás e seus anjos, o que vai acontecer com ele? Apocalipse 20, de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo é a terra, é uma prisão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo Satanás. Note que o Apocalipse é simbólico, mas ele revela, ele dá o significado de vários dos seus símbolos. E o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, e o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completassem. Então, o que vai ocorrer é isso. 1000 anos, os salvos nos céus, os ímpios todos mortos, e Satanás e seus anjos preso. Por que preso? Não vai haver uma corrente para prendê-lo. Ele está preso no planeta Terra. Ele não pode mais ir em nenhum outro planeta. Ele não pode mais ir no céu. Ele não pode ir em mais nenhum outro mundo. E não vai ter ninguém aqui para ele tentar. O reino dele acabou. Ele vai estar ali simplesmente contemplando os mortos. A palavra abismo do grego é abissos. Ela é usada lá em Gênesis 1, 2. Ela vem daí do hebraico, que simboliza a terra vazia antes de Cristo voltar. Então ele vai ser preso nessa situação. Quer dizer, não vai haver vida aqui para que ele possa dominar, para que ele possa fazer as suas maldades. Então vamos aqui entender bem. Eventos na volta de Jesus, aqui um breve resumo, você pode conferir aí na sua Bíblia. Apocalipse 18, 21, Apocalipse 6, 14, 17, fala que vai haver um terremoto devastador e uma chuva de granizo, pedras com cerca de 40 quilos cairão sobre esse planeta, que arrasará a terra. Aí depois disso, Mateus 24, 30, o Senhor se manifesta com poder e grande glória nas nuvens dos céus. Depois disso, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala que os mortos justos ressuscitarão. 1 Coríntios 15, 51, os justos que estiverem vivos receberão a imortalidade. Aqueles que ressuscitam, já ressuscitam imortais, para nunca mais morrer, porque eles foram salvos em Jesus. E os que estiverem vivos serão transformados, jamais morrerão também. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala que os justos vivos e os que ressuscitaram,
serão arrebatados numa nuvem para encontrar com o Senhor. Isaías 11:4 fala que os ímpios vivos são mortos pelo sopro da boca do Senhor. E Apocalipse 25 fala que os ímpios mortos permanecerão mortos até o final dos 1000 anos. E João 13, 33, 36, 14 de 1 a 3 diz: Jesus vai levar os salvos justos para os céus, tanto os que estavam mortos como os vivos. E Apocalipse 20, de 1 a 3, Satanás será preso. Como nós já vimos, uma cadeia circunstancial. Ele não vai estar preso, acorrentado. O livro do Apocalipse é simbólico, então ele vai estar preso simbolicamente, porque não vai ter vivos aqui para ele reinar. Os seus súditos estarão mortos. E o que os salvos farão nos céus? 1 Coríntios 6, 2 a 3. Não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? O que os salvos farão no céu? Julgar. Esse período de 1000 anos é um período de julgamento. Os salvos entenderão por que os anjos maus caíram, por que eles perderam o seu estado de perfeição, de glória, por que eles caíram. Vai entender também por que muitos se perderam. Ou talvez vai questionar por que fulano está salvo, né? Ele era um pecador, por que aquele ser tão perverso que era na terra está aqui salvo? Então você vai ter a oportunidade, se você estiver lá, de entender tudo isso. Mas além disso, os salvos também irão se adaptar aos céus. É um processo de adaptação. Sai de um mundo imperfeito, de um mundo que a gente dependia dessas tecnologias, um mundo de estresse, um mundo de separação, etnias diferentes, povos diferentes. Então vai se adaptar uns com os outros, se adaptar no mundo perfeito. Vai ser algo dessa forma. E está aqui Apocalipse 24, fala que vi trono e sobre eles foi dado-lhe poder de julgar e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, a principal atividade dos salvos nos céus, além de permanecerem num estado de adoração ao Senhor, um estado repleto de felicidade, de paz, também vão julgar, vão ter autoridade para julgar. Durante os 1000 anos, o que vai acontecer? Apocalipse 16, 18 a 21, Apocalipse 6, 14 a 17, diz que a terra ela foi destruída, né, devido ao grande terremoto. Isso aqui, é a forma que ela vai estar. Jeremias 4, 23, 28, um verdadeiro abismo, um caos. Apocalipse 21 a 3, Satanás e seus anjos forçados a permanecerem aqui, presos. Os justos estão julgando no céu durante os 1000 anos e os ímpios estão mortos, né? Eles estão mortos, Jeremias 4, 25, Isaías 11, 4. Diante da face do Senhor, os ímpios estão mortos. Mas no final dos 1000 anos, o que vai ocorrer? Jesus vem pela terceira vez. Ele veio a primeira, né, que foi visível, ele andou entre nós. Isso é histórico, a história registra isso. Depois ele está vindo agora. Os sinais falam que ele está vindo. Ocorre os 1000 anos, os salvos vão morar no céu. Depois dos 1000 anos, Jesus volta a terceira vez. Apocalipse 21, 2 a 3 diz: Eu, João, vi a cidade santa, a morada de Deus, que descia dos céus, e ouvi uma grande voz que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quer dizer, eis o templo de Deus com os homens. Então Deus, agora ele desce, né? A Nova Jerusalém desce, e Deus vai morar aqui, vai reinar aqui. E aí o que ocorre? Os ímpios ressuscitam, todos eles. Lembra que passaram 1000 anos mortos? Então agora os ímpios, eles ressuscitarão. Apocalipse 25, 7 a 8 diz: Mas os outros mortos não reviveram até que passassem os 1000 anos. Então depois dos 1000 anos, eles ressuscitam. Está aqui, está escrito na Bíblia. Você pode conferir aí. Depois que passarem os 1000 anos, Satanás está solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para peleja, para a batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Então vamos compreender isso. Jesus volta pela terceira vez, os ímpios ressuscitam,
De que forma? Do jeito que morreram. O estado totalmente deprimente, com câncer, feridos, a fisionomia feia, envelhecidos, aquele aspecto de perdição no olhar, terror, contraste com o justo, que ressuscitarão perfeito. Entenda, então agora o diabo é solto da prisão. Por quê? Porque agora a nação, ele vai novamente enganar as nações, porque antes as nações não existiam, estavam mortas, os povos estavam mortos, é uma multidão enorme, e ele vai enganar novamente para a batalha. Que batalha? Batalha contra Deus, é o último grande engano de Satanás. Mas o que acontece nesse período? Apocalipse 20, verso 9, verso 10, 21 e 8, fala que de Deus desceu fogo dos céus e os destruiu. Amigos, aqui já nos dá uma ideia do fim dos perdidos. Nós teremos um assunto também sobre isso, mas veja só. E os destruiu. O que os destruiu? Fogo. Lembra do nosso assunto de ontem, que falamos sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo, e ela é exemplo daqueles que vivem impiamente? Então, assim como eles foram destruídos por fogo, assim será na volta de Cristo, depois do milênio, os maus reunidos serão destruídos com fogo. E aqui diz, e Satanás, quem é Satanás? Que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amados, note isso. O diabo engana. Aqui fala que ele os enganava. Só Jesus pode nos livrar desse engano. Ele engana que você vai viver muito tempo. Ele engana que você está salvo. Ele engana no pecado. Ele coloca o pecado muito atraente e as pessoas vão. Só Jesus pode nos libertar dos seus enganos, pode nos salvar. No céu vai estar uma multidão de pessoas que foram enganadas, mas se submeteram a Cristo e foram libertos. Precisamos de Jesus. A Bíblia diz que só Ele salva. No livro de Malaquias, capítulo 4, verso 3, fala que os ímpios se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser assim. Os ímpios se transformaram em cinza. Satanás também será destruído. Ele vai ter um fim, porque enquanto ele não tiver um fim, esse mundo não vai ter paz. Agora nós vamos ver aqui, na nossa parte final, o que vai ocorrer após os 1000 anos. A Bíblia diz, Zacarias 14:15, Cristo volta, como nós já vimos, ele desce no Monte das Oliveiras, o monte se aplana. Apocalipse 21, de 1 a 3, Mateus 25, 31, Zacarias 14:5, o Pai e os anjos e o justo virão com Jesus. Apocalipse 25 a 7, Satanás é solto, os ímpios ressuscitam, então por isso que ele está solto. E Apocalipse 20, de 8 a 9, fala que ele engana os ímpios, cercam a cidade santa. E Apocalipse 29 fala que serão destruídos, juntamente com Satanás, pelo fogo, que é a segunda morte. Note isso, entenda isso. E Isaías 65, 17, fala que Deus criará um novo céus e uma nova terra. 2 Pedro 3,13, Apocalipse 21, ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Ou seja, essa terra, como você está vendo, cheia de maldade, cheia de dor, ela vai se acabar. Deus vai fazer outra, vai transformar ela, vai eliminar todo o mal dela e ela vai ser renovada. E Apocalipse 21:2 fala que os salvos viverão eternamente com Cristo na nova terra. Então, agora o trono de Deus, ele não vai ser mais no céu. A cidade santa, ali, ela é, se você olhar em Apocalipse 21 e 22, é no formato do lugar santíssimo, do santuário santíssimo, quer dizer, é o templo de Deus. Ele desce e aqui será um lugar de adoração. Ele vai reinar, ele vai morar aqui, vai residir aqui neste planeta. Os salvos, a cidade santa, não é um lugar onde os salvos morarão. A cidade santa, como descrita lá no livro de Apocalipse 21 e 22, é um formato do tabernáculo, do templo de Deus, é um lugar de adoração, uma imensa arena de adoração, uma igreja gigantesca na nossa linguagem.
Os salvos morarão no Jardim do Éden, renovado, agora com casas. A Bíblia diz lá em Isaías que edificarão casas e plantarão. Então essa vai ser o lugar de residência dos salvos, ok? Muito bem, então ao soar da última trombeta, a sétima trombeta, os mortos ressuscitam, as pragas recaem sobre esse mundo, um grande terremoto varre esse planeta, Sarai cai do céu, Cristo volta nas nuvens com poder e grande glória, os mortos ressuscitam, eles ressuscitam e vão morar com Deus, sobem para morar com o Senhor. Os justos também vão, os que estiverem vivos serão transformados, irão morar com o Senhor. Todos os salvos ressuscitarão, todos. E Satanás, ele ficará aqui preso durante 1000 anos, acorrentado na cadeia circunstancial, contemplando a obra de suas mãos, que é matar, roubar e destruir. E os salvos no céu por 1000 anos julgarão os perdidos e viverão aquela maravilha de estarem adorando e louvando o Senhor face a face, em um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso na presença do Senhor, um lugar onde não vai haver dor, onde não vai haver morte, onde não vai haver sofrimento. Ali uma atmosfera de louvor, de adoração para sempre, adorando Jesus, o Rei dos Reis. A Bíblia diz: mas nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Querido, naquele lugar, os teus filhos terão paz. Naquele lugar, você vai adorar o Senhor. Naquele lugar, você vai ver Cristo face a face. Você vai contemplar o seu amor. Você vai viver para sempre ao lado desse Deus que deu a vida por você, que foi ferido por você. Ali você vai vê-lo, vai contemplá-lo. É a maior maravilha do céu. É Cristo, Jesus, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, o seu trono de justiça. Ali vai estar Ele. Ali todos se curvarão diante dEle. Ali vai haver maravilhas que você jamais imaginou. Mas a maior delas é ver Cristo, é estar com Ele. De todo o prazer que existe no universo, o maior, o melhor é estar na presença de Deus, é estar com Ele. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. 1 Coríntios 2,9 fala como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amados, esse texto aqui se refere a Cristo. É isso, é Jesus, é contemplá-lo. O contexto de 1 Coríntios fala de Cristo. Precisamos amá-lo aqui. Precisamos amá-lo aqui. O nosso coração deve estar nele, porque é Ele o que nós jamais imaginamos, é estar em Sua presença. O céu, ele não é céu sem Cristo. O céu só é céu porque Cristo está lá. Isaías 64 é o que Paulo se referia. O mundo ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, nem o olho viu um Deus. Então, 1 Coríntios 2,9 fala de Deus. É Ele. O céu não é simplesmente um paraíso, não é simplesmente ruas de ouro, casas de ouro. Não é a ausência de morte, não é isso que está falando aqui. Aqui está falando que é Cristo. Ele que é a consequência de tudo, que é felicidade, é Jesus. Então, precisamos tê-lo aqui, agora. Precisamos amá-lo aqui, conviver com Ele aqui, para que em breve estejamos com Ele na eternidade, para nunca mais ter lágrimas,
para nunca mais ter dor, para nunca mais sofrer, para nunca mais conviver com a morte, com o câncer, com o desemprego, com as injustiças. Deus é um reino justo e nos levará a viver em paz para sempre. Isaías 65:17, eis que crio novos céus e nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, não vai haver mais o mal, apenas o bem. Apocalipse 21:3, eis que faço nova todas as coisas. E o texto mais lindo que eu acho da Bíblia, Apocalipse 21:4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Querido, vale a pena. Vale a pena você entregar a vida a Jesus. Não troque a eternidade como Judas. Judas trocou a vida eterna por 30 moedas de prata. Tem muitas pessoas trocando Jesus por lixo. Tem muitas pessoas trocando tudo pelo engano de Satanás. Não vale a pena. Hoje é o dia da salvação. Sabendo disso, de tudo isso, o que cabe a nós? Cabe a nós nos entregarmos a Deus, porque esse tempo, o tempo desse planeta está se acabando, mas Jesus está vindo para dar a eternidade. O mal está se acabando, mas o bem vai reinar para sempre. Jesus é vitorioso. Querido, que Deus salve você, salve a mim, salve a sua família, a minha família, salve todos nós para a eternidade, em nome de Jesus. Ó meu Deus, clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, porque precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos amar a esse Jesus que veio e morreu por nós. Pai querido, para que um dia estejamos contigo na eternidade para todos sempre. Nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém.